Hoje nós fomos convidados a falar sobre a indulgência e o perdão para não julgarmos. Para que nós possamos falar sobre isso, nós precisamos buscar no Evangelho de João, no capítulo 8, o melhor exemplo que o Mestre nos deu sobre a indulgência e sobre o perdão. Porque, espelhando-nos nos ensinamentos do Mestre, se tornaria mais fácil para que todos nós pudéssemos realmente praticar a indulgência e o perdão. João, no seu Evangelho, no capítulo 8, ele diz assim, que Jesus estava ensinando as pessoas e chegaram até ele os escribas, os fariseus e uma turba de pessoas, trazendo entre eles uma mulher. Colocando-a diante do Cristo, lhe disseram: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. A lei mosaica manda que nós a apedrejemos. E tu, que falas sobre isso? Jesus então silenciou, se abaixou e começou a escrever na terra com o dedo. Passado alguns minutos, eles novamente interrogaram o mestre sobre o que poderiam eles estar fazendo com aquela mulher. Então ele se levantou e disse a eles: Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Abaixou-se novamente e continuou a escrever na terra. Depois de um determinado tempo, o mestre, levantando os olhos, vendo que somente aquela mulher permanecia diante dele, ele se levantou e interrogou a mulher: Aonde estão aqueles que te acusam? E ela disse: Foram embora. Ninguém te acusou? Não. Então eu também não te condenarei. Ide, mas não peques mais. Esse exemplo, nessa passagem que Jesus nos deixou, ele, de uma certa forma, contém tudo aquilo que nós necessitamos para que nós possamos policiar o nosso pensamento, o nosso sentimento e, principalmente, as nossas ações. Primeiramente, nós vamos procurar entender um pouco melhor quem seriam os escribas e os fariseus. Eram pessoas que tinham a responsabilidade única e exclusivamente de relatar tudo aquilo que acontecia no grande templo e também nas sinagogas. Eles não tinham o poder de qualquer tipo de julgamento. Então, nessa passagem, João nos fala que os escribas e os fariseus levaram uma mulher supostamente pega em adultério, interrogando Jesus sobre como deveriam agir com ela. Muito bem, então nós vamos perceber aí um dos exemplos que Jesus nos deixa, que nós não devemos ser julgadores, que nós devemos ser observadores da lei. Porque, imperfeitos que ainda somos, muitas vezes podemos criar algum tipo de injustiça em relação às outras pessoas. Pela falta de conhecimento e de entendimento, os escribas e os fariseus levaram até Jesus somente a mulher. Vamos fazer um ponto aqui. Primeiramente, para que se pudesse existir um adultério, não é? Nós precisaríamos, pelo menos, de 3 pessoas. Não somente a mulher. Nós precisaríamos do casal e mais uma terceira pessoa neste encontro. Só que eles levaram única e exclusivamente a mulher. Aí já começa o primeiro erro de quando nós queremos julgar o nosso próximo e vemos apenas uma
situação diante de um determinado acontecimento que muitas vezes é muito maior, é muito mais amplo do que simplesmente uma pessoa, não é? Muito bem. Realmente, Moisés instituiu a lei, de talião, olho por olho, para que ele pudesse conter a dureza de coração do povo hebreu quando os retirou da escravatura egípcia, não é? Eles estavam assim muito revoltados com toda aquela situação e era muito comum entre eles se julgarem, se condenarem e muitas vezes provocar o desencarne um do outro. Muito ao contrário do que Jesus veio nos ensinar. Já se havia passado um bom tempo quando Moisés havia instituído essa lei de talião. Então Jesus, ele veio nos trazer os ensinamentos sobre o perdão, sobre o amor, sobre a fraternidade um para com os outros. Muito bem. Então, Jesus, quando foi questionado, ele já percebeu ali que existia um viés para que pudesse de alguma forma conseguir condená-lo, pois ele estaria indo contra os ensinamentos de Moisés. Então, o que Jesus fez? Ele, diante de uma informação do exterior, vinda do exterior, ele silenciou-se. Ele passou então a refletir sobre o acontecimento. Então, refletindo, ele abaixou e começou a escrever na terra. Sobre esse escrever na terra, nós vamos falar daqui a pouco o significado de Jesus ter escrito na terra naquele momento. Ele quis nos mostrar uma determinada situação. Nós vamos trabalhar sobre isso daqui a pouco. E aí, então, os escribas ficaram em silêncio, esperando que Jesus se levantasse, não é? E desse uma ordem para que eles pudessem fazer alguma coisa. E o mestre, então, ele se levantou quando questionado pela segunda vez, e ele, como rabi, ele deveria sim orientar as pessoas como agir diante das mais diversas situações. Esse era um dever dos rabis na época de Jesus. Então ele, como um rabi, deveria passar alguma orientação, alguma informação, e então ele se levantou e disse assim: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Muito bom. João, nesse relato, ele fala que aos poucos as pessoas começaram a se olhar e começaram a se retirar. Primeiro os mais velhos até os mais novos, deixando então aquela mulher sozinha ali com Jesus. Muito bem. Depois de um determinado tempo, o mestre percebeu então que todos já haviam ido embora. Só restava ele e aquela mulher. Então ele se levantou e perguntou a ela: cadê aqueles que te acusam? E ela disse: não me condenaram, todos foram embora. Então ele, de uma certa forma, nesse momento, ele já havia levado a reflexão a todas as pessoas, que todos nós, em qualquer idade, nós, de uma certa forma, temos algo, entre aspas, como devedor perante os ensinamentos do próprio Cristo, perante as leis divinas. Por isso que o mestre disse: aquele que não tiver nenhum pecado. O que seria um pecado? Seria nós, de alguma forma, infringirmos alguma lei divina, não é? E pela falta de conhecimento, de entendimento, constantemente nós, de uma certa forma, infringimos essas leis divinas.
Então, eles refletindo sobre os seus atos, seus pensamentos e os seus sentimentos, acabaram então desistindo da ideia, pois também, entre aspas, teriam um pecado, ou seja, teriam também, em algum momento da sua caminhada, infringindo uma lei divina. Quando Cristo se abaixa, né, em silêncio, ele não julga ninguém, nem a mulher e nem as pessoas que trouxeram aquela mulher. Ele simplesmente absorve o conhecimento da notícia que foi trazida até ele e passa a refletir. Aí nós também precisamos, de uma certa forma, refletirmos como nós agiríamos se estivéssemos no lugar do Cristo neste momento. Qual poderia ser o tipo de comentário que nós poderíamos fazer quando alguém nos conta alguma coisa? Não é? Talvez conseguiríamos agir como o Cristo agiu, em silêncio, refletiu? Ou será que nós, de alguma forma, iríamos voltar com algum tipo de comentário? Perguntando muitas vezes quando, com quem, aonde, não é? Ah, se foi com fulano, já até esperava isso. Talvez fosse esse o nosso tipo de comentário, não é? Então nós precisamos refletir. Quando alguém nos conta alguma coisa, se nós realmente estamos, não é, agindo como Cristo agiu naquele momento. Muito bem. Então, como ninguém havia condenado aquela mulher, o Cristo se levantou e perguntou a ela: aonde estão aqueles que te condenaram? Aí nós vamos interpretar esta passagem, este momento, de duas formas bem distintas. A primeira delas, em relação a todas aquelas pessoas que levaram aquela mulher até o Mestre. Esse é um primeiro momento, não é? Um segundo momento, isso nós poderíamos entender também sobre a nossa própria consciência, que nos alerta quando nós muitas vezes acabamos por infringir leis divinas. Em relação aos escribas e os fariseus, quando Cristo levantou os olhos, ele já sabia que todos tinham ido embora e que ninguém havia condenado. Ele estava realmente levando essa pergunta, cadê aqueles que te condenam, para a consciência daquela mulher, para ver se ela tinha realmente consciência daquilo que ela estaria fazendo no seu dia a dia. Se ela, mesmo em determinadas situações, se ela não se condenava por ter feito alguma coisa que pudesse levar ao prejuízo material ou moral, não somente para ela, mas também para outras pessoas. Então, ali, naquele momento, ela respondeu: ninguém me condenou, querendo dizer, nem mesmo, né, a consciência dela havia condenado por aquilo que ela havia feito. Pois ela poderia sim, né, nesse diálogo com o Cristo, dizer: olha, eu me arrependo do que eu fiz, eu refleti sobre as minhas ações e sei que não deveria fazê-la, mas ela simplesmente entendeu essa pergunta do mestre como se fosse somente em relação às outras pessoas que a trouxeram até ali. Ela propriamente dita não se condenou pelo seu próprio ato. Ela não reconheceu o seu próprio erro, não é? Então, ali o mestre diz a ela: olha, se ninguém te condenou, querendo dizer assim, nem você mesmo se condenou, como poderia eu também condená-lo? Não é? Então, é um outro ponto de reflexão para todos nós.
para que nós possamos nos espelharmos no Cristo. O Cristo, o Espírito da mais alta hierarquia que, de uma certa forma, esteve entre nós. Uma hierarquia tanto intelectual quanto moralmente falando. Se ele, que teria todas as condições para que pudesse fazer um determinado julgamento, ele não o fez. E nós, muitas vezes, né, nos colocamos nas condições de juiz, sendo, sim, julgadores. Então, não cabe a nós sermos juízes, e sim observadores da lei. A passagem envolve mais algumas circunstâncias, não é? Que as próprias ações do Cristo, o modo como ele agiu, ele nos ensinou algumas coisas que nós precisamos trabalhar sobre isso também, não é? Primeira coisa, quando trouxeram a mulher, o que ele fez? Ele procurou, primeiramente, isolar aquela mulher das mãos, entre aspas, daquelas pessoas. Ele tirou o foco das ações daquela mulher e levou os escribas, os fariseus e aquela turba que os acompanhavam a reflexões. Ou seja, ele acolheu, ele foi indulgente para com ela, não é? Ele não a condenou, ele não a colocou em conflito ainda maior com aqueles que a trouxeram, mas também ele, justamente ao contrário, ele procurou separá-la, isolá-la daquele pensamento que estava acontecendo ali naquele momento. E num segundo partido, não é? Depois de todo aquele diálogo, ele também praticou o perdão, tanto para aqueles que a acusavam, pois ele também não condenou aqueles que estavam acusando-a, não é? E também para com ela. Ele disse: olha, eu também te perdoo, eu não te condeno. Então, de uma certa forma, esse é um dos maiores exemplos que nós possamos buscar para exemplificar isso no nosso dia a dia, dentro das nossas ações, dentro de todas aquelas situações que nós passamos diariamente na nossa vida material, não é? O Cristo, ele muitas vezes nos mostrou algumas coisas que passam desapercebidas, porque ele nos ensinou aí nessa passagem, ele nos ensinou por palavras, por ações e também pelo que ele não disse, pelo seu silêncio, não é? Então, nos ensinando também que muitas vezes, diante de uma determinada situação, a melhor coisa que devemos fazer é termos o silêncio, para que possamos, em silêncio, absorvermos aquelas orientações que nos vêm do exterior, levarmos ao nosso ponto de reflexão e aí assim, então, de uma certa forma, refletindo, sabermos agir da melhor maneira possível. Como eu comentei no início, quando o Cristo, se abaixou para escrever na terra, isso também tem um significado, não é? Emmanuel, no livro Nós, ele tem uma mensagem que fala assim: como ler e como escrever, né? E no meio dessa mensagem, ele nos leva a uma determinada reflexão, que é justamente que nos leva a uma autoanálise de como nós estamos fazendo a nossa caminhada. E ele até nessa mensagem ele faz uma pergunta,
nunca encontrastes o simbolismo profundo do gesto do Cristo? Ou seja, o simbolismo naquele dele se abaixar e escrever na terra com o dedo. Então, aí Emmanuel responde com algumas perguntas, né? Quem poderá passar no planeta sem grafar alguma ideia nos caminhos do mundo? Nem todo homem gravará páginas, mas todos escreverão na terra a história de sua passagem comum. Ou seja, todos nós, indistintamente, temos o dever, a responsabilidade de fazermos alguma coisa para que possamos colaborar para a evolução do nosso planeta e também do nosso próximo. Então ele fala assim: no campo traçará leiras, plantará árvores, modificará paisagens. Na cidade construirá as oficinas, instituirá universidades, levantará edifícios. E ele continua dizendo assim: a Terra é o grande livro que o Senhor nos deu aos serviços de formação espiritual. Ou seja, o nosso planeta Terra, não é? É a escola na qual nós estamos matriculados neste degrau de evolução no qual nós nos encontramos, para que nós possamos aprimorar o nosso conhecimento e o nosso sentimento em relação a nós mesmos e em relação também ao nosso próximo. E falando que aqui, né, é um grande livro onde nós vamos escrever a nossa história. Ele continua dizendo assim: ainda que não percebas, está escrevendo diariamente. Nós escrevemos de que forma? Com pensamentos, com sentimentos, com as nossas ações, não é? De uma certa forma, o pensamento nosso trabalha 24 horas por dia. Quem mais está em contato com os nossos pensamentos são os espíritos desencarnados. Porque muitas vezes conseguimos, se o espírito estiver encarnado e não tiver uma vidência, nós conseguimos, entre aspas, escondê-lo do nosso pensamento e do nosso sentimento. Mas mesmo esse espírito, se ele tiver uma vidência, por exemplo, ele conseguirá ver até o nosso pensamento. Então, através do nosso pensamento, nós sempre estamos construindo alguma coisa, 24 horas por dia. Através das nossas palavras e das nossas ações, são quando nós interagimos com a sociedade na qual nós estamos aqui vivenciando mais esta experiência. Então, por isso que ele fala, embora a gente não perceba, nós estamos escrevendo no nosso livro todos os minutos da nossa caminhada. Então, ele continua aqui: tuas mãos e atitudes gravam sempre, a todo minuto, com as tintas luminosas ou sombrias do coração. Então, aquilo que nós vamos deixar de colaboração no nosso planeta Terra, ele fala aqui, depende do nosso degrau de evolução. Quanto mais evoluído, principalmente moralmente, for o espírito, ele vai conseguir escrever com sentimento as suas obras luminosas, né? Como ele fala, com as cores ou as tintas luminosas, né? Ou sombrias do nosso coração. Então cabe a cada um de nós, né, durante esta semana, refletirmos sobre esses ensinamentos do Mestre. Nós vamos colaborar para a melhora não somente nossa, mas também do nosso próximo, que está sempre ao nosso lado, dependendo de como for
o nosso entendimento, a nossa aceitação, a nossa compreensão de que cada um de nós se encontra num determinado degrau de evolução, o que muitas vezes, não é, possamos encontrar irmãos que muitas vezes podem ainda infringir determinadas leis divinas pela falta de conhecimento, de entendimento e principalmente de uma transformação moral. Então, não cabe a nós julgarmos o nosso irmão, porque precisamos aceitá-lo, né? Compreendê-lo no seu devido lugar de evolução no qual ele se encontra neste momento de caminhada. Eu gostaria de dizer a todos que a paz do nosso Mestre Jesus possa continuar sempre presente nos nossos corações. Que assim seja.